17, 8 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Agora o inimigo, ele é um tentador, e ele vai tentar sempre nas nossas necessidades. Ele vai agir sempre nas nossas necessidades. Por que toda a história você vê assim, e é muito difícil de nós entender, por que Deus amou o mundo inteiro e Deus entregou um filho dele para morrer? Deus não tinha amor pelo filho? Deus tinha amor, mas o amor de Deus é tão grande, é tão sublime, é mais alto, diz que a Bíblia aqui, que nós podemos compreender o tanto que ele nos amou. Porque se não tivesse esse sacrifício, não tinha nenhum salvo. Todo mundo estava extraviado, todo mundo estava perdido. Quem aqui já foi achado, diga amém. Então veja bem, que extraviado é o quê? Uma pessoa que passa lá e passa longe de Deus, das coisas de Deus, não quer nem saber. Esse é um extraviado, ele está perdido. E o que é uma pessoa que foi achada? É uma pessoa que entende ali, tem uma porta aberta aqui, eu pertenço ao povo de Deus. Eu não preciso ser viciado em nada. Eu não preciso ser dominado. Eu posso me deixar dominar, mas eu não preciso deixar. Amém? Eu não preciso. Por quê? Porque Jesus Ele me libertou. E se o Filho do Homem vos libertou, vocês estão lendo a Bíblia, né, irmãos? Verdadeiramente serão livres. É isso, completou certinho, né, no complete lá na prova de Deus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós somos livres. Às vezes ficamos pensando: ai, Senhor, me livra desse pecadinho, dessa coisinha que ainda me incomoda. Deus disse assim: eu já te libertei. Você que tem que se levantar. Amém? Você que não tem que dar concessão a certas coisas. Dizer: não, eu vou cortar isso pela raiz. Ah, mas eu não quero ser muito radical. Com o pecado você tem que ser. Amém? Para quê? Porque é a sua fé, é a sua vida. Você vai brilhar como uma estrela cada vez mais diante de Deus e diante desse mundo, se você for fiel a essa palavra que te liberta. Porque a Bíblia diz que Jesus liberta, mas como que ele liberta? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acertou de novo. Amém? E a verdade vos libertará. Então essa palavra liberta. Mas tem gente que diz: não, mas é que eu ainda gosto do pecado. Sabe por que a pessoa gosta do pecado? Porque ela é pecadora. Tem coisas que a gente vai ser tentado até veinho. Talvez esteja lá quase indo para o caixão e ainda está sendo tentado. Mas não significa que você tem que ceder. Quem está entendendo, diga amém. Não significa que você tem que ceder. E não que você diz: o diabo é mais forte, a tentação é mais forte. Não. O que Jesus fez por você é mais forte. É só você crer. Então tem um sacrifício aí, sim ou não? Em dizer não para você, não para a sua carne, não para a concessão dessa pequena coisa, mas que às vezes dá um estrago grande na vida da pessoa. Então o diabo, ele vai agir na nossa necessidade. E por isso que não tem necessidade maior do que a fome. Não tem necessidade maior do que a fome. Uma pessoa está passando fome, está passando necessidade e não tem esperança de comer. Uma pessoa que está passando fome, se ela tem um carro, ela troca por pão. Sim ou não? O carro não vale nada se ela está com fome. Se ela tem as melhores roupas de grife, ela troca tudo por pão.
Porque não vale nada as suas vestes, porque ela precisa saciar a sua necessidade primária. Então, não tem necessidade, uma das necessidades maior é a fome. Então, é nessa hora que o diabo tenta. E o diabo vai tentar nas nossas fomes. E aí nós podemos ter vários tipos de fome. Mas começar pela fome mais básica, que é vontade de comer, que é necessidade de comer. E aí a gente vê que o homem caiu sempre aonde? Nas suas necessidades. Por exemplo, Adão e Eva, eles não tinham necessidade. Eles estavam no jardim que podiam comer. E aí o que o Satanás disse? É verdade que vocês não podem comer de todas essas árvores aí do jardim? Você não pode comer? Não, nós podemos comer de tudo. Deu conversa para o diabo. A pior coisa é dar conversa para o diabo. Aí o diabo... A Eva disse assim, não, só não pode comer de uma árvore, só uma. Não é nem duas, tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não pode comer. Aí o diabo disse assim, Deus falou isso, mas tá de brincadeira com vocês. Ele só disse isso porque se o dia que vocês comer, vocês ficam igual a Deus. Quem não quer ser poderoso, né? Vocês ficam igual a Deus. Igual a Deus, ele está mentindo para vocês. Porque foi isso que o diabo disse, que Deus estava mentindo para eles. Quando Deus disse, se vocês comer, vocês vão morrer. E a serpente, quando deu conversa com a serpente, ele disse, não vai morrer nada, não morre. Não morre não. Deus diz isso porque se vocês comerem, vocês serão igual a Deus, como Deus. Vocês conhecerão, terão conhecimento do bem e do... Quem é que vai conhecer o mal, né, irmão? Só da gente ouvir sobre o mal não dá uma dor na gente, sim ou não? Quando você vê um mal que fazem com uma criança, às vezes uma mãe que joga uma criança no lixo, né? E fora o que fazem por aí, por esse mundo afora, que nós não vimos. Algumas notícias saem nas redes, outras saem na televisão, mas a gente não vê tudo, a atrocidade que o mal é. Mas quem pediu para conhecer o mal? Quem aceitou conhecer o mal? Foi o homem. Então toda vez que a gente der uma concessão ao diabo, a gente está querendo conhecer o mal. A gente está dando uma oportunidade para conhecer o mal. Por exemplo, quando a gente corta toda a bebida forte da vida do crente, é proibido beber, a Bíblia diz. Mas a Bíblia mostra o que a bebida faz. Sim ou não? E quem já bebeu sabe, quem já teve um pai bêbado sabe. E é só, não precisa ir longe, é só olhar um pouco, dar uma volta na cidade, andar de bar em bar, cruzar na frente, que você vai ver. E depois siga essas pessoas até a casa delas e ver como que elas chegam em casa e o que acontece dentro da casa delas quando ninguém está vendo. Mas a gente acha assim, não, eu sou diferente, é só um copo e não tem problema. Muitas pessoas fizeram concessão de 1, depois foi 1,5, depois foi 2, depois foi, o que é uma garrafinha, né? O que é 1 litrinho? E depois eram 5 litros. Né? Então, e a pessoa já está dominada. Então, são concessões. Quando a Bíblia diz assim, não, é não. Não vos embriagueis com vinho. Podia dizer sem cerveja. Cerveja pode, não está escrito. Uísque, cachaça, velho barreiro. Não. Quando está falando do vinho, porque Deus já sabia que é a bebida que a Bíblia mais fala, que mais representa na Bíblia a alegria, o quê? É o vinho, representa a alegria. Mas o vinho novo é melhor. Diga, o vinho novo é melhor. Mas as pessoas pagam mais caro pelo vinho velho, quanto mais velho. Existem garrafas de vinho que vale um carro popular. 0 quilômetro, só 1 litro. Só os milionários podem tomar esses vinhos. Então você vê. Porque para eles o vinho velho e para nós? O vinho novo é melhor. Então vou lá comprar uma que foi feito hoje de safra. Não, o vinho novo é a presença do Espírito Santo. Amém? É o vinho novo, significa aquilo que Jesus nos dá. Nós não precisamos de bebida forte. Nós precisamos de algo que venha entenebrecer, sabe, a nossa mente, a nossa visão, né, para nos mudar a nossa maneira de viver, de confrontar a vida, de enfrentar as dificuldades. Não, nós precisamos enfrentar tudo de cabeça erguida, amém? Não interessa o que venha, nós temos se tivermos bêbado, mas é do Espírito Santo. Então nós estamos preparados para lutar com o valente, aí nós ficamos mais valentes ainda, cheio do Espírito Santo,
Amém? Então nós estamos prontos para avançar, mas não abrindo concessão. Então tudo é uma tentação, vai ter. Você acha que já não fui tentado? Quando outros tempos bebia e outros tempos tem aquela oportunidade que quer tomar um cálicezinho, né? 2 cálicezinhos. Não, é só olhar para trás, é só ver que o diabo não brinca, ele tem um plano. Toda vez que ele chegar com alguma coisa, ele já tem um plano para destruir a nossa vida, né? Ou pelo menos para nos incriminar com o justo juiz, para a gente não poder chegar diante de Deus e, né? Já chega os pecados que a gente faz involuntário. Imagina a gente aceitar as propostas do Satanás. Então, o diabo ele vem na nossa necessidade. Por isso, Adão e Eva, eles não tinham necessidade, mas foram enganados aqui, ó, na mente. E aí é um perigo quando a gente está abastado, quando a gente está abençoado. Aí, muitas vezes, quando estava na dificuldade, a gente estava lá honrando a Deus fiel. Aí, quando está abastado, está próspero a pessoa, aí que o diabo vem. O que é um drink, né? O que é uma coisa pequena? Aí o diabo vem e oferece para a pessoa que você está bem agora, você está de bem com a vida, está de bem com Deus, está tudo bom para você. O que é? É só um pouquinho, você tem domínio próprio, você não vai passar. E a pessoa vai o quê? Vai avançando naquilo. E vai abrindo todas as concessões para o inimigo. Porque ele entra ali e depois o que ele diz? Você já fez isso? O que é fazer mais isso? E mais isso? E mais isso? O que tu quer na igreja agora? Que tu já está nesse estado precário, hein? O diabo diz. E a pessoa, onde eu cheguei, meu Deus. Claro que Deus é um Deus misericordioso. Amém? Se a pessoa se ligar e dizer, não, eu posso mudar. Ela diz na hora. Não, eu abandono tudo isso e nunca mais vou fazer. Jesus perdoa ela na hora. Hoje tem essa chance, irmão. Mas Adão e Eva perderam o paraíso por causa disso. Eles perderam a abundância, irmãos. Eles não precisavam suar a camisa para tirar o pão de cada dia. Eles estavam no paraíso, onde tinha tudo e não faltava nada. Aí eles foram tirados para fora, porque lá no paraíso tem uma árvore chamada o fruto da vida eterna. Então, se a pessoa comer daquele fruto em pecado, ela vai ficar daquele jeito. E vai continuar vivendo para sempre no erro. Então Deus tirou eles de lá, não vai comer. Não vai comer. E aí o homem, não comendo, o que aconteceu? Ficou velho. Não é isso que acontece com a gente? Sim ou não? Até hoje. Porque ficou no DNA. Aí vai ficando velho. No nosso caso, só experiente, né? E quando vê, já era, né? Mas isso foi a culpa dos nossos primeiros pais que fizeram isso. Então, o diabo disse que eles não morriam. Não morriam. Até hoje é um problema a morte, sim ou não? As pessoas têm que enfrentar a morte. As pessoas têm que ter muitas vezes a morte dentro da casa, morte na família e até a sua própria morte terão de enfrentar. Só que Jesus enfrentou a morte por mim e por você. E Ele venceu a morte. E todo aquele que estiver nele é mais que vencedor. Porque Ele pagou o preço por nós. Nenhum de nós tinha capacidade de vencer a morte. Jesus veio de lá para vencer a morte. Para levar toda, como é a nossa surra que nós merecia, para levar toda a nossa humilhação que nós merecia, e Ele desceu de lá e Ele pagou o preço. E agora, nós vamos viver para Ele aqui, durante todo o tempo que resta da nossa vida, para que a gente, quando chegar a nossa hora de ir, está garantida a nossa passagem. Ele comprou com o seu sangue. Amém, irmãos? Então são coisas difíceis, sabe por quê? Porque aqui a gente tem que sacrificar para poder entrar lá. E o diabo oferece o quê? Prazer imediato, mas sofrimento eterno. É isso que o diabo faz. E voltando para a necessidade, Adão e Eva perderam o paraíso, perderam a vida e a morte entrou. E Jesus veio para resgatar. E aí Jesus veio e antes começou o seu ministério, foi batizado nas águas e o Espírito Santo levou ele aonde? No deserto. E lá no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E no final, quando ele teve fome, quando ele teve o quê? Fome. Quem que apareceu? Os anjos para comer uma pizza com ele? Não. Foi o diabo dizendo o quê? Que tem pedra, ó. Tu é o filho de Deus ou não? Aquela história, será que Deus está contigo ainda? Está desse jeito? Está aí com fome? Tu é mesmo filho de Deus? Colocou uma crise de identidade em Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, antes do Espírito levar ele para o deserto, a voz do céu veio e disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Então, irmãos, hoje todos nós que estamos aqui somos o filho de Deus, porque temos Jesus. Então, Ele nos ama da mesma forma.
E aí Jesus, ele disse assim, quando o diabo disse, transforma a pedra em pão, essa é a tua necessidade. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que nós temos que crer na palavra de Deus, mesmo quando estamos com fome. Deus vai suprir, porque Ele é o nosso pastor. Eu digo isso porque isso eu passei literalmente. E eu sei que é nessa hora que você tem que ser mais fiel do que nunca, quando você tem a necessidade, quando a necessidade está morando contigo, sabe? Ela está morando lá, ela já fez morada na casa da pessoa. E aí a gente tem que, estou vivendo com a necessidade está morando nessa casa, mas um dia essa necessidade vai embora e a fartura vai morar aqui. Ela vai morar aqui, porque enquanto isso, é esses demônios que estavam na nossa vida, é esses devoradores que estavam na nossa vida, que precisam sair, ser arrancado. E a Bíblia diz, é somente quem se esforça e faz violência no reino de Deus, é que se apodera do reino. Então isso é uma violência. Quando você, mesmo no momento mais difícil, você tira o pouco que você tem e você vai para a casa de Deus para colocar no altar. Isso é uma violência tremenda contra a sua vida. Ninguém racional desse mundo faz isso, irmãos. Ninguém desse mundo faz. Somente aquelas pessoas que têm uma fé viva em Deus conseguem fazer isso. Somente essas pessoas. E porque essas pessoas sabem o que adianta eu comer esse punhado de farinha hoje? O que adianta eu pegar esse pouquinho que eu tenho se isso aqui não vai resolver o meu problema? Mas o Deus da promessa, Ele vai resolver os meus problemas se eu honrar Ele. E eu não quero apenas hoje saciar minha fome, eu quero saciar hoje para sempre. Aí se cumpre o que Jesus disse, que eu sou o pão da vida, quem comer desse pão, nunca mais terá fome. Mas até comer desse pão, esse pão vai ter que descer até você. Você vai ter que se apropriar desse pão, e você vai ter que ser violento contra você, contra as suas necessidades. E é nessa hora que o diabo diz, tu precisa disso, tu está com fome, vai e sacia a tua fome. E Deus está dizendo, você tem que usar a sua fé. Você sabe que eu não preciso de nada, mas eu só preciso da sua fé para mudar a sua vida. Amém?